Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje, até que enfim, chegou a vez deles aqui no canal, do quarteto musical mais famoso, não só de Liverpool, mas do mundo inteiro, quiçá do universo, The Beatles. E essa banda fantástica, maravilhosa, nem vou ficar perdendo tempo aqui elogiando tanto, porque isso já é lugar comum, mas tem que fazer aqui um pequeno desabafo, porque hoje também tá meio que virando modinha atacar os Beatles aqui na internet. Com argumentos assim, patéticos, risíveis, mas tem gente aí que adora declarar que odeia os Beatles. Meu Deus. A ignorância é graça mesmo aqui pela internet. Ninguém é obrigado a gostar de Beatles, evidentemente. Mas ao menos usem argumentos mais inteligentes e, sobretudo, mais originais para criticá-los. O argumento que eu acho mais patético de todos é que o The Beatles era uma boy band. Muito longe disso. Mas muito longe mesmo. Esse argumento aí, qualquer criança de 5 anos refuta. Primeiro, boy bands não surgem naturalmente, são escolhidos a dedo por produtores e empresários musicais. Isso não aconteceu com os Beatles. Nunca. Eles se formaram naturalmente. Segundo, boy bands não têm controle nenhum sobre o direcionamento da sua carreira artística. E isso também nunca aconteceu com os Beatles. Os Beatles faziam o que queriam, quando queriam e do jeito que queriam. Por mais que tivesse ajuda ali do George Martin, o Brian Epstein, aí tem uma certa dicotomia aí. Uns falam Brian Epstein, outros falam Brian Epstein. Eu prefiro falar Epstein porque era como ele gostava mais de ser chamado. Lá em Liverpool, o povo costumava chamá-lo de Brian Epstein. Mas ele preferia ser chamado de Brian Epstein porque para ele soava como algo mais respeitável. Mas sendo Epstein o Epstein, é claro que ele foi muito importante na carreira dos Beatles, mas os Beatles não se dobravam qualquer pressão mercadológica ou coisa do tipo. Pelo contrário, eles ditavam as modas do tal mercado musical. Mercado musical que eu seguia e não o contrário. Terceiro, normalmente integrantes de boys band não compõem as próprias músicas também. Eles são simplesmente teleguiados pelos empresários musicais, por produtores musicais também. Os Beatles compunham quase tudo. No começo era meio a meio ali, mais ou menos. Mas eles escolhiam a dedo que eles iam gravar de outros artistas. E muitas vezes a versão deles ficava tão boa que ofuscava a original. Alguém lembra por aí de Twist and Shout que não seja com os Beatles? A música não é deles. Mas eles se apropriaram da canção praticamente. E aconteceu em outros casos também, como Money e por aí vai. Então, feito aqui esse desabafo, porque hoje em dia a internet, como Humberto Eco falou, deu voz aos imbecis. No caso dos Beatles, deu voz então a uma legião de imbecis que são movidos apenas pelo ódio. Mas voltando aqui então, eu vou falar do meu álbum preferido dos Beatles, Revolver. Essa edição aqui, se eu não me engano, é a edição de 2010, que é aqui tudo em digisleeve aqui, mas tem umas fotos bem interessantes. Tem aqui como se fosse um encarte também. Aqui fotos e mais fotos. Aqui é o símbolo da Apple, que na época ainda não existia. Na época desse álbum ainda era Parlophone, como dá pra ver aqui no CD. Então, esse é um álbum que muita gente tem como também como favorito.
mas não é normalmente o escolhido de todos. É uma minoria, apesar de ter gente importante que escolhe o Revolver de seu álbum favorito dos Beatles. Mas pelo que eu vejo hoje, há uma tendência de se considerar o Abbey Road como o álbum preferido dos fãs. Eu não vou menosprezar o Abbey Road, que longe de mim é um excelente álbum também. Beatles não tiveram nenhum lançamento ruim, para falar a verdade. Mas o Abbey Road não está nem no meu top 5 de Beatles. Eu diria que no meu pódio está a medalha de ouro é o Revolver, a medalha de prata o álbum branco, que é um álbum contestado. Muita gente fala que ele deveria ser simples e eu discordo plenamente. Eu acho que ele está ótimo como álbum duplo mesmo. Grandes canções ficariam de fora se ele fosse reduzido a um álbum simples. E a minha medalha de bronze seria o Sgt. Pepper's. Aí sim. Completando o top 5, eu colocaria em quarto lugar o Magical Mystery Tour. Em quinto lugar, o Rubber Soul. Esses são os meus 5 álbuns preferidos dos Beatles. Mas eu vou falar hoje aqui do Revolver. O álbum aí lançado em agosto de 1966, quando os Beatles estavam no meio de um turbilhão, no meio de uma excursão problemática, de um tour problemático para eles. Eles comeram o pão que o diabo amassou nas Filipinas. O pessoal já conhece essa história. Não vou ficar relatando aqui exatamente o que aconteceu, mas nas Filipinas eles quase foram linchados ali pela população por supostamente terem desrespeitado a primeira-dama. E depois aquela excursão americana também, que foi um pesadelo para eles. Tanto que após o fim dessa excursão, os Beatles decidiram não mais fazer shows e nunca mais fizeram um show pago. Teve aí o show do telhado no prédio da Apple, mas foi um impromptu, ali, foi algo improvisado e não teve público pagante, no caso. O último show com público pagante aconteceu aí no dia 29 de agosto de 66, lá em São Francisco, no Candlestick Park. E naquela época eles já tinham gravado o Revolver. Eles terminaram de gravar em junho de 66 e nesse mesmo mês, se não me engano, no final do mês, eles já partiram aí para uma excursão mundial. Passaram por Japão, se não me engano, acho que a Alemanha também, Estados Unidos. Nos Estados Unidos que eles tiveram também problemas com a declaração que o John Lennon tinha dado no início do ano para uma revista inglesa, de que os Beatles eram maiores que Jesus Cristo. Isso virou uma celeuma lá nos Estados Unidos, principalmente nos estados mais religiosos ali. Então os Beatles tiveram bastante dor de cabeça nessa excursão. Mas, então por que esse é o meu álbum preferido dos Beatles? Porque aqui eles atingem o máximo na experimentação, mas ainda com uma pegada pop, bem firme. Aqui eles não despirocaram completamente, como aconteceu no álbum branco, ou no Magical Mystery Tour, mas também não era mais aquele som adolescente, apesar de excelente também, dos primeiros discos. Aqui é a verdadeira transição, e aqui eles estão mais querendo experimentar efeitos de estúdio do que nunca. Então já começa aqui com para mim, uma das melhores composições do George Harrison, Taxman, que teve aí uma linha de baixo chupada do Batman, do seriado do Batman. Até Taxman lembra Batman também. E aqui o George Harrison destila o seu ódio contra os cobradores de impostos, porque ali mais ou menos 90% do que os artistas britânicos ganhavam iam para os cofres da rainha. Até muitos se exilaram em outros países por causa disso. Até que o George aqui narra todo o seu destila todo o seu ódio ali aos cobradores de impostos, aos taxmen. Depois vem simplesmente talvez a canção mais sublime da história da humanidade, possivelmente, Eleanor Rigby. E não tem nem 2 minutos de duração. Mas é sublime. Aqui é o casamento perfeito da música erudita com a música pop e uma melodia que só poderia ter saído da mente de um gênio como a do Paul McCartney. E com uma letra pungente também sobre solidão. Aqui a Eleanor Rigby e o Father Mackenzie, o Padre Mackenzie, que era para ter sido chamado Father McCartney, mas o Paul abandonou a ideia. Então, Eleanor Rigby, eu nem tenho que falar muito, ouça. Se você, eu acredito que todo mundo já ouviu essa música, né?
Mas quem não ouviu, por favor, ouça e se delicie, se maravilhe. É uma das obras-primas da música mundial, mesmo sendo tão curta. E isso não sou só eu que falo, não. Muita gente de relevo na história da música corrobora essa mesma opinião. Exemplo do Bob Marley. Bob Marley, ele era fascinado por Eleanor Rigby. E ó que não tem nada a ver com reggae essa música. Mas quando o Revolver foi lançado lá na década de 60, o Bob Marley ficou encantado com o disco e especificamente com Eleanor Rigby. Ele voltava várias vezes para ouvir a música. Depois temos uma das primeiras incursões psicodélicas. Os Beatles já tinham feito algo psicodélico em 65, como Nowhere Man, como We Can Work It Out, mas aqui a coisa pega para valer mesmo, com I'm Only Sleeping, uma música até com um ritmo meio dolente, assim, meio dormente, o John fazendo um vocal meio entediado, meio sonolento também aqui, meio pedante até, mas de maneira muito bem feita. E aqui temos uma guitarra, no final da música ela termina com uma guitarra de trás para frente, e tentando emular uma cítara, que aqui os Beatles já tinham descoberto os sons indianos, tanto que a próxima canção do George, Love You Too, é completamente aí uma música indiana e hipnótica. Tem gente que tem horror à cítara, eu amo o som da cítara. Tem até uma coletânea, aí se não me engano de 10 volumes, se não me engano, chama Electric Psychedelic Sitar Head Swirlers. A coletânea que foi lançada aí no final da década de 90. São 10 volumes só com músicas que apresentam cítara. Então aqui, no caso de Love You Too, é uma cítara de verdade, não é uma guitarra emulando uma cítara. E também com uma melodia completamente hipnótica também. Você viaja até o Himalaia aqui com essa música. Depois temos aí mais uma prova de que o Paul McCartney é um gênio da melodia. A belíssima balada Here, There and Everywhere. Isso aqui também é ouro puro. É maravilhoso. Tem um backing vocals perfeito. Tudo aqui está no devido lugar. Os arranjos são de extremo bom gosto. A maneira como o Paul McCartney canta a música também bem suave, muito delicada. É de chorar. Depois temos Yellow Submarine, que é onde muita gente que não gosta de Beatles ataca por causa dessa música também. É música para criança, é música infantil. É a música que as crianças gostam, mas pode até ser considerado infantil, mas nunca infantiloide. É como o Saltimbanco do Chico Buarque. É uma música feita para criança, mas com inteligência. Então, é a mesma coisa aqui do Yellow Submarine. E aqui temos vários efeitos especiais também para emular um ambiente marítimo. Fazendo aqui bolhas, com o capitão dando ordens aqui no submarino também. Então, ficou também muito legal. Eu gosto bastante de Yellow Submarine, por mais que os detratores odeiem. Eu gosto. Depois, talvez também uma que seja mais psicodélica das canções aqui do Revolver, She Said, onde John Lennon brilha aqui também. E pelo que reza a lenda, essa música surgiu por causa de uma conversa que ele teve com o ator Peter Fonda. O John Lennon estava meio apavorado com a viagem de aço que ele estava fazendo. E o Peter Fonda apareceu ali no meio, ele estava numa festa ou coisa assim. Que ele disse, eu sei como é que é estar morto. Que ele só trocou ele por ela aqui, né? Ela disse que sabia como é estar morta aqui, no caso. E ela me fez sentir como se eu nunca tivesse nascido. Uma tradução livre aqui. Mas aqui, o andamento musical é primoroso aqui. Gosto muito aqui da estranheza dessa canção. Da guitarra, do timbre da guitarra bem agudo. E o Ringo desce a mão aqui pra valer. É, para mim, o segundo melhor trabalho do Ringo de bateria nos Beatles. Só perde para outra música que tá aqui que eu vou falar depois. Então, She Said é também uma pérola. Depois vemos aqui um aceno que seria o lado B do álbum, quando ele foi lançado, em vinil. Ele começa com uma música bem pop, mais pop impossível, Good Day Sunshine,
que é a cara daquelas músicas pop do Paul McCartney, que depois John Lennon desprezaria como música de vovó, mas para mim, John Lennon também tinha algumas pisadas na bola e essa foi uma delas, de chamar isso de música de vovó. Não, é música pop no melhor sentido. Depois aqui, Annie Burke Can Sing, uma música de rock mais estridente do John, também bem com uma pegada bem mais agressiva, ótima também. Depois mais uma música que flerta com a música erudita, que é For No One, também com uma melodia também maravilhosa, com uma carta que estava inspiradíssimo em termos de melodias aqui. Eleanor Rigby, Here, There and Everywhere, For No One, aqui algo ele, no auge do seu talento como melodista. Aqui com uma letra intrincada também, falando de maneira velada da relação que estava meio conturbada entre ele e a então namorada dele, a Jenny Asher. Depois temos Dr. Robert, aqui é uma música, parece meio bobinha também, mas não é, o subtexto é bem mais sombrio. Aqui era um traficante de ácido, na verdade, de maconha de ácido, que é o Dr. Robert, que tinha outro nome, evidentemente, mas o John Lennon colocou aqui para preservar a identidade dele, mas é o que ele está falando aqui, desse Dr. Robert, que traz alegria, no caso, na forma de aditivos ilícitos, então. Depois em I Want to Tell You, a terceira composição do George Harrison aqui no álbum. Essa que talvez, se alguém me perguntar qual a música menos interessante do álbum, eu diria essa. Ela tenta ser hipnótica, mas fica um pouco repetitiva, ao contrário de Love You Too. Mas ainda assim não é de se jogar fora, não vai deixar de ser um álbum nota 10 por causa dela. Até as grandes obras-primas têm momentos um pouco menos inspirados, como é o caso aqui do Revolver e essa canção. Depois temos aí o Paul McCartney fazendo uma homenagem tanto à maconha quanto à soul music, com Got to Get You Into My Life, também com o ritmo contagiante aqui, um naipe de metais excelente. E aqui o Paul McCartney presta uma homenagem à música negra americana, que ele tanto gostava, ele e os outros Beatles tanto gostavam. Então o resultado final ficou excelente também. Lembrando que o Abbey Road naquela época não era um estúdio com tantos recursos. Os estúdios americanos eram muito mais providos de recursos. Então aqui o George Martin muitas vezes tirava leite de pedra, como no caso dessa música aqui. E o álbum encerra com um épico Tomorrow Never Knows, que é na verdade o título não faz muito sentido, é um erro de inglês, um erro gramatical. É uma frase que o Ringo costumava dizer, que amanhã nunca se sabe. O Ringo, ele era quase semi-analfabeto, coitado, ele ficou muito tempo doente quando era criança, então ele não pôde estudar devidamente, então ele cometia vários erros gramaticais aqui. Então Tomorrow, assim como a Hard Day's Night. Então, Tomorrow Never Knows, tem aí uma frase que ele costumava dizer. Aqui o John Lennon compôs essa música, mas quem deu corpo para valer mesmo foi o Paul McCartney, com os tape loops. Aqui que é a marca registrada da banda. Foi o Paul quem teve essa ideia. E aqui, para mim, é o melhor trabalho de bateria do Ringo Starr nos Beatles, nessa música aqui. Essa levada de bateria aqui serviria ali como referência para toda a cena techno que você veria ali a partir da segunda metade da década de 90. Aí gente como Chemical Brothers, como Prodigy, com certeza beberam muito aqui na fonte dessa levada de bateria aqui para produzir a música deles. Então, uma referência aí, o Ringo meio como um patrono do técnico britânico. Olhem só. Então aqui os Beatles estavam começando a experimentar de verdade. Tinham feito experimentos tímidos em Rubber Soul, sim, e em singles, como We Can Work It Out, Day Tripper, mas a experimentação para valer acontece a partir daqui e chega ao ápice ali no Sgt. Pepper e no Magical Mystery Tour. Depois eles voltariam ao básico, mas para mim o registro definitivo deles é Revolver, 1966. E também podemos dizer aqui que esse Revolver, esse álbum aqui,
ele acabou passando batido por um outro gênero da música pop. Talvez seja por isso que ele tenha perdido a batalha contra os Beatles. O Brian Wilson, dos Beach Boys. O Brian Wilson ficou maravilhado com o Rubber Soul. Criou o Pet Sounds, também é uma obra-prima da música. Eu vou falar com certeza sobre esse disco futuramente. E o Paul McCartney, por sua vez, ficou também maravilhado com o Pet Sounds, que deu origem depois ao Sgt. Peppers. Mas na época do Pet Sounds também, os Beatles estavam. O Pet Sounds e o Rubber Soul foram meio que contemporâneos aí, no caso. Acho que o Pet Sounds foi lançado um pouco antes, alguns meses antes. Mas esse aqui foi o álbum que o Brian Wilson não prestou muita atenção e que colocou os Beatles um passo à frente. Mesmo ele tendo composto a maravilha que é o Pet Sounds, daqui eu diria que os Beatles deram um passo à frente, que com o Revolver ele não percebeu. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.